Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim, Shabbat Shalom. E estamos começando mais uma drachá, essa prédica desse Kabbalah de Shabbat, dando as boas-vindas a você que está ao vivo com a gente. E aqueles que estão vendo esse vídeo gravado, o nosso Shalom Aleichem, que a paz seja com você. Eu gostaria de comentar hoje sobre o Pirkei Avot. O Pirkei Avot, para quem não sabe, é um tratado do Talmud que traz provérbios rabínicos, parecido com aqueles que a gente encontra lá no livro de provérbios, no Mishlei, livro de provérbios de Shlomo HaMelech. E o texto de hoje, ele vem diretamente na direção de nossos objetivos, supostamente religiosos. No mundo onde hoje, até mesmo a religião se tornou um produto. E principalmente no judaísmo, atualmente, grupos surgem a todo momento, com pouquíssimas mudanças, e é preciso saber, de fato, qual é o objetivo nosso de querer formar uma nova comunidade. Para que fazer isso? Ok? Nossa comunidade tem cerca de 1 ano, e quando nós optamos por fazer isso, porque encontramos em Deus um novo caminho a seguir, certas ideias que já não eram condizentes no lugar de onde viemos, mas não nos sentimos melhores do que ninguém, e continuamos assim. Mas é preciso identificar o que de fato é genuíno e o que de fato é meramente uma cópia do que existe. E não é tão difícil fazer isso. Quando David HaMelech intencionou trazer a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, ele teve uma boa ou uma má ideia? Uma boa ou uma má intenção? Sabemos que ele teve uma ótima intenção. A arca havia sido roubada pelos filisteus lá na época do sacerdote Eli, e nunca mais havia sido trazida para dentro do Mishkan. E David HaMelech fez isso, fez essa grande obra. Mas ele estava movido por um sentimento de kavaná, de quem se apressa a cumprir uma mitzvah. Mas talvez ainda sem pensar muito bem, e apressa ele em fazer aquilo que era correto, em ser movido por aquilo que Deus havia colocado no seu coração, faltou a ele algumas questões que resultaram na morte de Uzá. E uma das coisas que faltou a ele como rei foi talvez pedir o conselho de seus amigos, ou faltou aos seus amigos a coragem de ser sincero com ele, ainda que com todo temor, ainda que com todo respeito, mas deveriam ter talvez conversado com Davi a respeito da metodologia como ele pretendia conduzir a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém. Ele colocou a arca sobre carros de boi. E sabemos que a arca deveria ser carregada por levitas em seus ombros, nos varais. Nem os varais deveriam ser tirados dela. Os bois tropeçaram, Uzá foi tentar, num ato de zelo, segurar a arca. E Hashem permitiu que Uzá morresse por causa disso. Algumas coisas estavam erradas. Por exemplo, os bois tropeçaram porque não havia pessoas ao lado dos bois conduzindo-os para que não tropeçassem. E número 2,
a forma como ela estava sendo conduzida de uma forma equivocada, errada. Uzá foi o grande tzadik da história, aquele que se moveu pelo zelo. Ele não fez errado. Hashem me matou porque ele era um tzadik, porque o tzadik ele é capaz de morrer pela honra do Eterno, bendito seja ele. Por isso Deus não matou Davi. Conheci o coração de Davi, e porque aquele tzadik ali que morreu faria de Davi um homem mais zeloso por ver a morte de seu amigo. Primeiro ele fez luto, primeiro ele ficou triste para com Deus. Por que você fez isso? Bom, eu quero ler com vocês alguns textos do Pirkei Avot, que talvez nos ajude a entender o que estava errado e o que devemos nós entender como comunidade, como parte da Kahal Israel, sobre o que Hashem de fato quer de nós. Está no capítulo 6, no Passuk 14. Hoje eu pretendo trazer uma prédica um pouco mais curta do que de costume. Rabi Yohanan, o sapateiro, dizia: toda a congregação, toda a reunião, capítulo 14, Rabi Yohanan, Omer, Chol Kinessá, toda a comunidade, toda a reunião, toda a assembleia, toda a reunião ou assembleia, que tiver por objetivo a glória de Hashem, que tiver por objetivo Leshem HaShamayim, que tenha como objetivo o nome dos céus, os olhos nos céus, o nome nos céus, manter-se-á e a que não tiver objetivo para a glória de Deus, que não tiver objetivo o Shem HaShamayim, a glória dos céus, o nome dos céus, não subsistirá por muito tempo. Então, vamos voltar para a Torre de Babel. A Torre de Babel começou com um objetivo já errado. Qual era o objetivo da Torre de Babel? Tornar célebre o nome de quem a constrói, tornar-se famoso, trazer fama. O que poderíamos comparar nos dias de hoje, quando iniciamos qualquer projeto, principalmente um projeto religioso, cujo objetivo seja tornar célebre meu nome. Eu sempre digo, se temos uma mesma visão, se temos um mesmo entendimento, devemos andar juntos. Devemos buscar uma coalizão. Devemos buscar um entendimento. Se pensamos diferentes, se temos posturas e visões em direções diferentes, então sim, então se justifica andarmos separadamente, pegarmos caminhos diferentes para atingir um mesmo objetivo. Mas se não, não há motivo. E o único motivo para haver a pluralidade do que existe hoje é a necessidade de engrandecer o próprio nome. Então, foi o primeiro ato visto assim na Bíblia, é aquilo que aconteceu na época de Nimrod. Nimrod organizou um grande projeto e ele motivou as pessoas e ele convenceu as pessoas de que aquilo era um grande projeto. E ele disse: vamos, façamos uma torre que toque os céus e tornemos célebre o nosso próprio nome. Façamos tijolos, vedemos com betume, vamos nos proteger, vamos fazer de tudo para que ela funcione. Mas o objetivo dela não era um objetivo nobre. Então, muitas pessoas usam o termo da Torre de Babel, usam a temática da Torre de Babel para dizer que eles estavam ali e que eles nunca teriam
acabados se eles não tivessem falado língua diferente. Não é verdade. Não é verdade. Não foram eles que optaram por falar línguas diferentes. Foi o próprio Hashem que desceu e confundiu suas linguagens. Eles já não se entendiam mais. Eles já não olhavam juntos numa mesma direção. Porque cada um queria sua parte naquele grande projeto. Aquele projeto de grande mérito honroso. Então iniciou-se ali uma briga pelo poder. E quando chegar lá em cima, qual o nome que vai ser? O objetivo deles era construir aquilo que nós chamamos que é um zagurat, que é uma espécie de pirâmide, e lá em cima eles construiriam um templo, provavelmente a Semiramis, que era mãe de Nimrod e que havia se tornado uma deusa. O próprio Nimrod era visto como uma divindade, um filho dos deuses. E o que ele falava era vindo de Deus, dos deuses. E eles se aventuraram naquele projeto, um projeto que tinha como objetivo tornar célebre seu próprio nome. Muito diferente do objetivo de David Ameller, que era trazer a arca de volta para dentro de Jerusalém. Aquele projeto era um projeto nobre. O objetivo de David Ameller não era um objetivo arrogante. David Ameller tinha um ardor em seu coração por fazer aquilo. Mesmo que ele tenha cometido alguns equívocos, algumas despercepções. E por isso é dito que o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. O ignorante, presta bem atenção no que eu vou dizer. O ignorante não pode ser verdadeiramente um devoto. Por quê? Porque não adianta você ter uma boa intenção. Se você não tiver, primeiramente, conhecimento suficiente para administrar uma comunidade e conduzi-la num caminho perfeito. E aí, ou num caminho longe da transgressão. Perfeito, talvez não, porque não há caminho perfeito vindo dos homens, mas um caminho que não as leve na direção do erro, porque ai daquele que põe um tropeço no caminho de um cego. É um dos mandamentos da Torá. E não adianta nada um cego guiar outro cego. Um texto que diz assim: quem aprende a lei divina para ensinar, versículo 6 do capítulo 6, quem aprende a lei divina para ensinar depois, chega a instruir-se e a ensiná-la. Mas quem estudar para cumprir, chega a instruir-se, ensinar e cumpri-la. Não adianta nada eu aprender a Torá, eu ler todos os livros, eu ler o Santo Zohar, eu ler o Tânia, eu buscar o Kitzur Shulchan Aruch, ou o próprio Shulchan Aruch, eu estudar o Talmud, apenas para me instruir para a aula que eu vou dar amanhã, por exemplo. É como alguém que decide dar aula de piano, e alguém pergunta a ele: mas você sabe tocar piano? E ele responde: não preciso, eu apenas preciso estar uma lição à frente do meu aluno. É preciso lastro, é preciso experiência, é preciso conhecimento, porque aquele que não se instrui não merece viver, diz os nossos sábios. E devemos tomar muito cuidado
em conduzir as pessoas por um caminho errado. Porque está escrito, versículo 15: que a honra do teu discípulo seja tão querida para ti como a tua própria. O mestre deve considerar seus discípulos tão importantes quanto si próprios, quanto si mesmo, e deve estar disposto a dar a vida pelos seus discípulos, a fazer de tudo por eles, se preciso for até ajudá-los, sustentá-los. Que a honra de seu colega, daquele que do seu raver, daquele que da sua própria comunidade, daquele que também é discípulo do mesmo mestre, seja tão sagrada como a do teu mestre. Honrar a todos, considerando menor do que os demais. E que a honra do teu mestre, que a veneração pelo mestre seja tão grande como a veneração ao céu. Algumas pessoas se confundem conosco e dizem que nós temos uma veneração de divinização do mestre do Rav Yeshua. Isso não é verdade. Temos uma veneração por ele, como quem venera os céus, como alguém que foi, alguém que mudou o mundo, que trouxe uma mensagem verdadeira, muito embora tenha sido capturado, raptado pelo paganismo romano e transformado em um Deus, transformado em um personagem divino e pagão. Mas temos a missão de desmentir toda essa mentira sobre ele. Assim como os outros movimentos, tem outros mestres, o movimento Bnei Akiva, o movimento Rabá de Lubavitch, que tem a veneração por seus mestres, como se fosse o próprio céu. E nós vemos assim, como o tzadik, mais do que isso, e nem precisa ser. Aquele que é semelhante a Moshe Rabbeinu. Um pouco para frente, texto aqui diz aqui, versículo 27 do capítulo 4. Meir dizia: não consideres a vasilha, mas o seu conteúdo. Há vasilhas cheias de vinho velho, e há vasilhas velhas que não têm sequer vinho novo. E esse vinho novo e esse vinho velho se refere ao conteúdo. Um mestre precisa ter conteúdo para passar aos seus discípulos, porque se ele não tiver conteúdo, ele jamais poderá guiar alguém no caminho da justiça e no caminho da luz, mas sim levará as pessoas a caminhos tortuosos e a beber águas amargas, como diz o Pirkei Avot também. E as águas amargas são as águas da heresia. Aqui, capítulo 6, verso 1. Rabi Meir dizia: aquele que se entrega ao estudo da lei divina só pelo seu amor merece grandes recompensas. Vale por si só o mundo inteiro. Chamam-lhe o bem-amado, ama o Criador e aos homens. É motivo de regozijo do Criador
e dos seus semelhantes. Aquele estudo inspira-lhe modéstia. Cuidado com aqueles que se tornam arrogantes, que aprendem Torá, que até ontem eram de uma religião pagã, que não conheciam a Deus, compram uma Torá, compram o Sidur, compram os livros de uma livraria judaica, e 1 ano depois, 2 anos depois, tornam-se arrogantes, obstinados, ofendem todo tipo de gente religiosa na internet, criam Facebook fakes, falsos, para atormentar a vida das pessoas, para se infiltrar em comunidades, se acham profetas, acreditam que sabem tudo, tornam-se arrogantes, inacessíveis. E o temor a Deus torna o justo. O temor a Hashem, Irat Hashem, torna um justo, um tzadik. Ama o Criador e aos homens. Ama o Criador e aos homens. Um mestre que não ama os homens, um misantropo, aquele que não gosta das pessoas, não é digno de ser chamado de mestre. É motivo de regozijo ao Criador e dos seus semelhantes. Aquele que o estudo inspira-lhe a modéstia e o temor a Deus, torna-se justo, devoto, íntegro e leal. A lealdade é uma das características do tzadik. Aquele que aprende deve ser leal para com aquele que ensina, seja no sustento, seja na ajuda, seja na compreensão, seja na submissão. E é triste perceber que alguns querem um mestre apenas para aprender e depois saírem para montar algo para si mesmos. Isso é muito triste. Aqueles que querem aprender tudo que pode aprender a Torá e depois se desviam. É dito no Shulchan Aruch que ainda que aquele mestre te tenha ensinado uma única letra da Torá e que você se torne mais sábio do que ele continua sendo o seu mestre. Por quê? E você deve sustentá-lo até o fim de sua vida. Isso isso significa gratidão. Isso aí não é eu que estou dizendo, está no Kitzur Shulchan Aruch. E é muito triste quando investimos na vida de uma pessoa esperando que ela cresça, que ela se aprimore, que ela se torne talvez maior do que nós, para que possa continuar um trabalho que a Hashem tem colocado no nosso coração. E de repente a pessoa se ensoberbece e ela então decide seguir seu próprio caminho. Não que não possa, é uma coisa justa, se há de fato uma visão divina para que o faça, mas muitas vezes não há. Muitas vezes ela quer apenas uma mera cópia. É apenas uma questão de agora chegou a vez do meu nome ser exaltado. Afasta-o do pecado e causa-lhe felicidade. Graças ao seu estudo, recorre aos seus conselhos, à sua sabedoria e à sua autoridade, como se lê. Ele tem sabedoria e ele tem autoridade. Autoridade não é a capacidade de mandar. Autoridade é ter mérito de ser obedecido, é ter mérito de ser honrado, é a capacidade de inspirar nas pessoas que elas possam ouvir suas palavras. Como está escrito: a mim os conselhos, a minha sabedoria, eu sou a inteligência, Hashem. A graça pertence-me, aquele que o estuda e dá-lhe supremacia e o poder do soberano, a alta especulação espiritual e os segredos da lei, parece uma nascente de água abundante num rio inesgotável. Torna-o humilde, paciente, e faz perdoar facilmente as injúrias contra si. Um tzadik, um mestre de fato, ele não está preocupado com aquilo que dizem sobre ele, com as injúrias, com as mentiras que inventam a seu respeito. Ele segue o seu caminho, porque a ele é dado os segredos da lei divina. Ele não é um mero papagaio que leu ontem e vai falar hoje. Não é um mero pesquisador de internet
que descobriu um livro sagrado antigo e decidiu pregar aquilo como se fosse seu cavalo de batalha. A sabedoria, ela não é adquirida apenas pelos livros, mas por uma conexão que vai além dela. A capacidade de buscar no conhecimento um caminho para atingir a sabedoria do sagrado, bendito seja Ele. E essa pessoa torna-se humilde, paciente e faz perdoar facilmente as injúrias contra si. Finalmente, engrandece-o, eleva-o acima de todas as criaturas. Um outro texto ainda que eu gostaria de ler com vocês. Um outro texto que eu gostaria de ler. Aqui, verso 22, do capítulo 5 do Pirkei Avot. Todo aquele que conduzir o povo no bom caminho, não terá pecados na sua mão. Mas todo aquele que conduzir ao mau caminho, não poderá nunca fazer um ato de contrição, não poderá se arrepender. Moshe foi virtuoso e conduziu o seu povo em bom caminho. Assim o mérito de outros lhe foi atribuído. Tudo aquilo que veio depois de Moshe é atribuído a Moshe Rabbeinu. Ele é pai e mestre de todos os profetas anteriores e posteriores a ele. Conforme se lê, praticou a justiça e o Eterno fez imperar suas leis entre Israel. Jeroboão pecou. Quem é Jeroboão? Aquele que levou o povo à divisão, que confrontou Roboão, e que logo após prometer-lhes um monte de coisas, dizer que os tiraria de um poder déspota, e houve um erro grande por parte de Roboão, porque ele disse: se meu pai cobrou impostos de vocês, eu cobrarei muito mais, porque o meu dedo é como os ombros de meu pai. Ele não soube lidar com a situação. Ouviu aqueles que eram mais jovens, não ouviu os anciãos, e falou: quer ir embora, vá. E Jeroboão levou 10 tribos com ele. E aí é dito, Deus estava naquela causa. É dito, Deus estava naquela causa. Roboão errou, mas Deus estava naquela causa. E é dito que logo depois Jeroboão construiu para eles um templo, mas um templo aos bezerros de ouro, para que eles não precisassem descer a Jerusalém para adorar lá no Monte Moriá. Jeroboão contestava a autoridade de Davi da Amélia, dizendo: lá não é o lugar. E ele foi para o norte, para Samaria, lá construiu um lugar, um altar, num lugar chamado, que ele chamou de Betel, e dizendo que ali era o lugar onde Jacó havia colocado a pedra, e construiria uma casa. E aí, o que aconteceu? O povo se desviou e não se sabe mais onde estão as tribos perdidas de Israel. Jeroboão pecou e fez pecar a outros, e os pecados dos outros foram-lhe atribuídos. Aqueles que dispersam, as pessoas que partem na direção de pessoas que lhe prometem um monte de coisa, lhe promete justiça, lhe promete facilidades. Diz: comigo tudo vai ser diferente. E essas pessoas acabam se perdendo, deixam de acreditar em Deus, se decepcionam. Conforme se lê, por causa dos pecados de Jeroboão, o filho de Nebate meteu-se o que fez meter a Israel.
ainda se lê capítulo 5º, capítulo 6º, verso 5º, diz assim: não procures a grandeza e não ambiciones as honras, além das que tua ciência merece. Não desejes a mesa dos reis, pois que a tua mesa vale mais do que a deles, e a tua coroa é mais bela do que a coroa de um rei. Pensa sempre que o Senhor é para o Senhor que tu trabalhas, e que te saberá remunerar pelos teus esforços. O mestre de fato não procura a fama. Ele não procura a fama. Ele procura agradar o Todo-Poderoso. Ele já considera suficiente a honra que lhe é dada pelos céus. Ele já considera suficiente a coroa que traz sobre sua cabeça, a coroa do Malhut HaShamayim, aquele que estuda não apenas para ensinar, mas para cumprir, para conduzir o homem aos bons caminhos. Diz assim ainda: quero ainda ler um último texto. Aqui, capítulo 4, verso 7. Rabi Tzadok dizia: não te afaste da comunidade, e não te faças companheiro de juízes. Quem são os juízes? Os que julgam. Não se deixe influenciar pelos que julgam. Não se deixe influenciar por aqueles que querem criar a intriga. Não te afaste da comunidade e não te torne companheiro de juízes. Não faças da lei divina uma coroa para que te engrandeças com ela, nem um instrumento de trabalho para dele comeres. Da mesma maneira, dizia Hillel, aquele que serve da coroa para seus interesses privados perecerá. Onde se conclui que todo aquele que aproveitar materialmente do estudo da lei divina tira sua vida deste mundo e compromete sua salvação eterna. O que significa isso? As pessoas usam esse texto para dizer que alguém que ensina a Torá não pode ser remunerado por isso. Isso contrasta absolutamente com tudo que se vê no judaísmo hoje, onde os homens vivem para estudar a Torá e ensiná-la. Então, o que significa isso? Significa que aqueles que buscam nisso uma forma de enriquecimento, aqueles que buscam nisso uma forma de lucro, e não uma forma de cumprir de fato o seu chamado, esses não merecem a tzedakah que recebem, porque aquilo é objeto de lucro. Aqui nós ensinamos Torá gratuitamente. Não ensinamos tudo, ensinamos o essencial para atingir a todas as pessoas que procuram a Torá de verdade. Gratuitamente. Dependemos de ajuda, de tzedakah, e agradecemos àqueles que assim o fazem. Ajuda a comunidade, ajuda o nosso projeto. Mas não fazemos isso por dinheiro. Precisamos de dinheiro para fazer isso. Nós não fazemos isso por causa do dinheiro.
Não foi o dinheiro que motivou nossa vida a buscar essa profissão. Mas o próprio Kirsut Shulchan Aruch diz que aquele que estuda a Torá deve ser mantido pelos seus companheiros. Porque assim a Torá se estabelece nesse mundo. Aqui diz, eu quero concluir com esse texto. Quero concluir a prédica de hoje com esse texto. Hoje eu só usei Pirkei Avot, capítulo 3, verso 15. Rabi Eliezer, ou melhor, Rabi Elazar vai dizer, o Modaíta, dizia: todo aquele que profana as coisas sagradas, que trata com desdém aquilo que é sagrado, que mistura o sagrado com o profano. Quando deixamos cair um livro, beijamos antes de recolocá-lo na estante. Quando deixamos cair a nossa kippá, beijamos antes de a colocar na nossa cabeça. Beijamos o tzitzit, colocamos ele em lugar seguro. Tratamos tudo aquilo que é sagrado com respeito. O interior de uma sinagoga é um lugar de reverência. O lugar onde se reza é um lugar de reverência. Separamos todas as coisas de acordo com o nível de sua kedushá, de sua santidade. Aqueles que tornam um lugar de culto um lugar de coisas menosprezáveis. Que menospreza as festas religiosas, que não guarda os Shabbatot religiosos, Shabbatot festivos, que não guarda, que trabalha nesse dia, que faz empalidecer o rosto do seu próximo em público, que é como aquele que mata o seu companheiro, que desdenha da aliança de Abraham, a circuncisão. A circuncisão, por incrível que pareça, existem movimentos hoje que se dizem judaicos, se dizem seguidores do judaísmo, e dizem que a circuncisão não é necessária. E quando a fazem de uma maneira que a Alahá proíbe, fazendo pela mão de Goim e depois dando brahá sobre aquilo que já é feito de forma equivocada e errada. É Baruch Hashem, cada um sabe de si. Mas o que me mais chama a atenção nesse texto, que é o que eu quero concluir dizendo, é aquele que dá falsa interpretação à lei divina, mesmo que tenha estudado e tenha praticado boas obras, não tem parte na vida futura. Aquele que dá falsa interpretação à lei divina, mesmo que tenha estudado e praticado as boas obras, não tem parte na vida futura. Lidar com gente não é como lidar com gado, não é como lidar com carro, não é como ter um armazém. Ensinar pessoas, guiar pessoas, é assumir o compromisso diante dos céus. E aquele que o faz deve ter zelo, temor por aquilo que está fazendo. Não se deixe enganar. Não siga mercenários. Cuidado com aqueles que só querem tornar da Torá uma coroa para si, que lhes faltam conhecimento, que são sábios de um livro só, ou que não correspondem à vida necessária para seguir um caminho, que optaram não pelos motivos corretos, mas que apenas querem tornar célebre o seu próprio nome. É isso, meus amigos. Shabbat Shalom, Shalom Lekulam, e Shalom Sadikim.